A origem do nosso comportamento não está só na nossa vida, na nossa história, desde o nosso nascimento ou desde a nossa concepção para cá. Aqui, a partir do olhar das constelações familiares, nós descobrimos que também nosso comportamento tem raízes e origens transgeracionais. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi ao longo dos anos, trabalhando com as constelações familiares, especialmente com os princípios sistêmicos que estão atrás das constelações familiares, é olhar para as repetições dos destinos que acontecem e pensar que tem uma geração que tem a possibilidade da cura. Vamos lá, vou te explicar sobre isso. A gente observa as famílias, e você já deve ter observado a sua e de tantas outras pessoas, do seu marido, da sua mulher, do seu companheiro, da sua companheira, de amigos, e a gente percebe que nas famílias existem destinos que se repetem. Todos nós pertencemos a um sistema familiar. Um sistema familiar é justamente uma comunidade de destinos entre pessoas que acontece de forma transgeracional, ou seja, aquilo que acontece na nossa vida é parte do destino dos nossos pais. O que acontece na vida dos nossos pais é parte do destino dos pais deles, dos nossos avós, e assim por diante. Por exemplo, eu costumo dizer que quando a gente nasce, a gente sobe num palco, como se a gente fosse um ator, uma atriz, que pisa, estreia no palco de um teatro, uma peça que já está sendo encenada. Existe um enredo que já foi escrito, as pessoas que estão lá já choraram, já sorriram, já brigaram, já se reconciliaram, muita coisa já aconteceu quando a gente chega nessa vida. Quando a gente entra numa família, existem muitos sentimentos a respeito de ser mulher, de ser homem, a respeito de amar e ser amado, de casamento, a respeito do dinheiro, a respeito de doença, a respeito de saúde, de abandono e de todos os grandes temas da vida. A forma como as pessoas viveram as suas próprias vidas impacta não só a vida delas, mas a vida daqueles que vêm depois. Os filhos vivem dentro do destino dos pais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, como eu disse outro dia num vídeo, eu imagino como devem ter sido os momentos de infância com luz e sombra, como todos os seres humanos, da Fernanda Torres, quando ela era uma menina e devia acompanhar a Fernanda Montenegro nas coxias dos teatros. Eu vi meu filho muitas vezes acompanhar o pai dele, desde muito pequeno, ficar na sala de aula, assistir aulas que o pai estava dando e assim por diante. Filhos de médicos tornam-se médicos, filhos de professores tornam-se professores. Isso não é uma regra, isso não é para todos. Mas isso é comum, filhos de advogados tornam-se também advogados. Isso é comum porque as crianças crescem dentro dos saberes, das habilidades, das faltas, das dificuldades, das ausências, de tudo o que compõe a vida dos pais delas. Ou seja, se nós nascemos no momento em que a nossa mãe perdeu o pai dela e ela está sofrendo profundamente, isso tem uma marca, uma informação, uma memória que está presente também na minha alma como filha. Se quando nós nascemos, o meu pai foi embora, o meu pai morreu, o meu pai viveu uma grande sorte, uma grande conquista financeira que mudou a vida da família, se quando eu nasci, antes de mim, minha mãe tinha perdido um bebê, e ela estava, portanto, no meu nascimento com muito medo de reviver aquela perda. O que quer que tenha ocorrido na vida dos meus pais e, para além disso, até na vida dos meus avós, são informações que hoje, através da epigenética, a gente sabe, nós recebemos junto com o nosso DNA. A nossa alma é coletiva e nessa alma estão memórias de comportamentos, de reações emocionais, de traumas, informações de sobrevivência e muito mais que nós carregamos desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, recebendo todas as informações emocionais sobre ela, sobre nosso pai, sobre as famílias de um e de outro, sobre esse enredo
que no início é inconsciente e que à medida que a gente vai vivendo, vai se revelando a cada um de nós. Quando a gente olha para isso, a gente observa também que as famílias repetem algumas dores, algumas feridas. Então a gente vê, por exemplo, uma família onde lá teve um bisavô que se matou, às vezes pula uma geração do avô, depois o pai se matou e o filho está lidando com esse destino. Uma outra família onde existem muitos alcoolistas, gerações de alcoolistas, o avô era alcoolista, o pai alcoolista, o tio, outros irmãos, e o filho ou a filha ou é alcoolista ou se casou com um alcoolista. Gerações de famílias com câncer, com problemas cardíacos, tantas questões. Gerações de mulheres que vêm com uma alma, com um feminino profundamente ferido. Gerações de sistemas onde o masculino e o feminino estão em guerra. Diante de tudo isso, nos tornando cada vez mais conscientes de que os nossos comportamentos têm raízes transgeracionais além das raízes biográficas, ou seja, a origem do nosso comportamento não está só na nossa vida, na nossa história, desde o nosso nascimento ou desde a nossa concepção para cá. Aqui, a partir do olhar das constelações familiares, nós descobrimos que também nosso comportamento tem raízes e origens transgeracionais, que aqueles que vieram antes e aquilo que eles viveram impacta a nossa alma, está presente na forma como eu olho o mundo, está presente em escolhas inconscientes que eu faço por lealdade sistêmica, por lealdade ao meu sistema familiar, a destinos e a enredos de vida dos quais eu nem tenho consciência. A grande notícia é que, apesar das repetições transgeracionais, apesar das pessoas estarem muitas vezes vinculadas e até presas a destinos anteriores, existe um momento, existe uma geração que tem em si, que carrega em si a possibilidade da cura. Você tem a possibilidade, a partir do momento que você se abre para um processo profundo, interior, lento, longo, não é uma chave que vira da noite para o dia, com as ferramentas adequadas, com esse olhar sistêmico, você tem a chance, por exemplo, numa constelação familiar, num atendimento sistêmico, de olhar para o seu passado, de olhar para os seus antepassados, para questões inconscientes e desconhecidas que podem estar vinculadas ao seu comportamento hoje, a pendências emocionais do seu sistema que não foram resolvidas e que clamam por se resolver através de você. E quando nós começamos esse caminho, quando nós usamos essas ferramentas, nós temos a possibilidade de interromper um processo, por exemplo, de gerações e gerações de mulheres feridas, olhando para trás com respeito, com reverência, incluindo na nossa alma a nossa origem, dizendo sim para tudo que foi do jeito que foi. Quanto mais nós nos colocamos num lugar de não julgamento, num lugar de inclusão, dando espaço no nosso coração e na nossa alma para tudo que foi do jeito que foi, mais nós começamos a caminhar na direção dessa cura. Quando uma pessoa, uma geração, consegue em si dar esse salto, fazer esse movimento, soltar o passado, ela está livre para olhar para frente. E as gerações que vierem depois também estão livres para fazerem diferente. A nossa vida, a partir dessa perspectiva, é olhar para trás e dizer: eu sou assim, eu sou fruto dessas pessoas, eu sou fruto dessa história, eu sou fruto desse sistema. Isso me pertence e me constitui. Isso é parte daquilo que me causou dor, mas também é parte da minha força. Mas eu também posso fazer um pouco diferente. Eu faço igual, mas também faço um pouco diferente. Em alguns momentos eu penso igual, em outros momentos eu dou um passo adiante, como uma geração redentora que cura em si as feridas de todo um passado. Não com prepotência, não cura pelos outros. A gente cura honrando aquilo que se viveu antes, honrando a dor, honrando a pobreza, honrando o abandono,
honrando a traição, honrando o suicídio, honrando a morte, honrando o que quer que tenha acontecido na nossa família, compreendendo que nós nunca saberemos as razões pelas quais as pessoas fizeram o que fizeram. Não compreendemos o que movia as almas das pessoas. Não compreendemos o contexto emocional, psicológico, social, financeiro, relacional, familiar que cada um dos nossos antepassados viveu. Não é possível com a nossa alma de hoje, com a nossa cabeça de hoje, olhar para trás e julgar aquilo que aconteceu. Do nosso lugar, quando nós entramos no estado de não julgamento, incluímos a todos no nosso coração. No movimento de inclusão, nós estamos num fluxo de amor, de perdão, de reconciliação e de cura. Nesse fluxo, as gerações que vêm depois de nós estão livres. Nesse fluxo, nós abrimos espaço para fazer algumas coisas de uma forma um pouco diferente, com respeito, com gratidão, com reverência. E, sobretudo, nós permanecemos enraizadas. Nós somos como as árvores, a seiva, a nutrição para que a gente possa florescer na vida e dar muitos frutos, dar uma sombra e se manifestar com plenitude na vida, vem através das nossas raízes. As nossas raízes estão conectadas a todos que vieram antes de nós. Quando nós nos abrimos para esse fluxo, quando nós permitimos que todas essas informações, todo esse fluxo de amor, e não é um amor de novela, não é um amor perfeito, não é um amor que fala eu te amo e dá flores e bombons, não é isso. É o amor que passa de geração em geração, é a vida que sempre dá um jeito de chegar até nós, é a vida que se manifesta nas condições mais difíceis. São aqueles que atravessaram dores profundas, que se sentiram perdidos, que tiveram vontade de desistir, mas não desistiram e seguiram adiante. Hoje, os desafios que nós precisamos viver hoje, que nós estamos enfrentando na nossa vida hoje, serão mais facilmente transpostos se nós estivermos conectados com essa força dessas gerações, com a força de cada geração que foi desafiada, que atravessou o mar num navio, que ultrapassou uma guerra, que viveu a fome, que viveu a peste e tudo mais que os nossos antepassados viveram. A mesma força que eles manifestaram, com a qual eles se conectaram, está disponível para nós, desde que eu olhe para trás com respeito, com reverência, deixando lá as histórias que são de lá e que não me pertencem, ao mesmo tempo trazendo de lá luz e sombra que me constitui, trazendo e permanecendo aqui e agora, conectada com a força que atravessou as gerações e que me permite seguir adiante, que me permite fazer diferente, que me permite curar algo em mim, para que a partir de mim, para as outras gerações, possa ser mais leve, possa ser diferente e novos horizontes possam se descortinar para as pessoas que virão, para as gerações que virão. Essa, para mim, é a melhor notícia, é o melhor cenário, é a coisa mais bonita que a gente pode realizar na nossa própria vida através desse caminho sistêmico e através dessa ferramenta tão poderosa, tão terapêutica que são as constelações familiares. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui abaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você ser notificada dos próximos vídeos.